Amor e ódio. Primeira parte, capítulo 2. Os dias que se seguiram aos funerais do velho fidalgo foram divididos entre o pesar e as atividades oriundas da situação. Mãe e filho, após prolongado tempo de ausência, entraram em confidências. Gaston rogara à genitora informações quanto aos sucessos que agravaram a enfermidade do marquês, cuja importância antevira nas reticências do velho Blanchard. E Assunção, penalizada, expôs-lhe sem rodeios o amargor da situação. A casa de Saint-Pierre encontrava-se arruinada. Motivos variados e complexos, independentes da vontade do seu respeitável chefe, e apesar do seu extremo devotamento ao trabalho, motivos os quais as excessivas despesas do próprio Gaston não foram estranhas, eram os fatores da grave situação. Já bastante enfermo desde algum tempo, o senhor de Saint-Pierre não resistira à apreensão resultante dos últimos balanços que lhe exigiram fadigas ininterruptas na desesperada tentativa de remediar a situação. E tivera o mal agravado subitamente, dando-se então o desenlace. Para o jovem herdeiro, a queda da casa de seus antepassados, que desde os tempos heróicos do grande cardeal fulgurava entre a honradez e a riqueza, era fato que não coadunava com a sua pequena capacidade de resignação. Aterrava-o a perspectiva da insolvência do melindroso caso. No pequeno espaço de tempo necessário ao exame dos peritos sobre os bens de Saint-Pierre, a apreensão apoucara-o como se pertinaz enfermidade lhe houvesse depauperado as energias. Todavia, a perícia dos administradores, verificar-se ainda possível reequilibrarem-se as finanças destruídas, se enérgicas medidas se articulassem para suprir as falhas existentes. O momento exigia, portanto, do jovem herdeiro o absoluto devotamento na direção das operações, orientação segura para as transações que exigiriam, além do mais, senso comercial, medidas econômicas severas e inteiro sacrifício dos antigos hábitos. Mas Gaston, sobre quem as vaidades sociais e o orgulho pessoal exerciam funesto poder, entendia ser desdouro o sacar empréstimos, pedir moratórias, desfazer-se dos imóveis supérfluos que ostentava em Paris. Vacilação que o levava a perder tempo precioso para salvaguardar do patrimônio que lhe viera às mãos. Inelutáveis confusões desorientavam-no, transformando num caos a sua mente, e adensando-as, porventura, ainda mais, a sinistra ideia já delineada em suas cogitações exacerbadas, a qual, em sua ausência, a maledicência dos falsos amigos prognosticara a seu respeito, o suicídio. Mas é bem certo que a criatura humana, centelha do eterno foco do amor, jamais se encontrará desamparada na romagem cruciante da conquista de si mesma. A providência conhece as possibilidades morais e espirituais de cada uma, e muitas vezes, de um acervo de maldades supostas irremediáveis, faz extrair a refulgência da estrela de que somos essência. Achavam-se, nessa altura, os acontecimentos quando um importante fato se colocou repentinamente entre Gaston e seu passado de erros e a derrocada, que lhe predizia desespero nos horizontes do futuro, oferecendo-lhe refrigério e salvação. Uma tarde, ao jantar, disse-lhe a marquesa com a polidez acentuada que lhe era habitual: ser-me-ia profundamente agradável, caro Gaston, se amanhã me concedesse certo obséquio que pretendo de ti. Pois me pedireis, senhora, que vô-lo posso negar?
São-me ordens os vossos desejos, atender-vos-ei com agrado. Obrigada, meu filho. Nem eu esperava outras atitudes da tua lhanheza. É simples, aliás, o que desejo. Os nossos vizinhos, senhores Viscondes de Lacordaire, voltam agora à França e depois de alguns anos passados em Nápoles, onde possuem avultados imóveis. São fidalgos tourenginos de excelente reputação, pessoas de alto valor e muita cerimônia. Estimaria fazer relações com os senhores de Lacordaire, minha mãe. Justamente, caro Marquês, é o que desejo tratar. O Visconde de Lacordaire e teu finado pai conheceram-se durante a mocidade de ambos, e nessa época entretiveram amistosas relações, as quais jamais foram estremecidas por qualquer incidente. Voltando agora à pátria, habitam novamente a linda herdade de Sainte-Croix, integrada ao patrimônio da casa de Lacordaire, com o dote de sua esposa, e a qual conheces por confinar suas terras com as nossas propriedades. E tencionam, ao que parece, passar ali, de quando em quando, longas temporadas. Ouço-vos, senhora, com prazer. Sabendo que nossa casa ainda conserva luto pelo malogrado marquês, honrar-nos o Visconde com uma visita de pêsames. E já amanhã aqui estará acompanhado da família, fiel ao dever de antiga afeição ao finado e à distinção social que rigorosamente observo. Perdão, minha mãe, interrompeu vivamente o moço. Não é o Visconde de Lacordaire o mesmo de quem tenho ouvido falar, Jorges, com tantos encômios e deferências, seu primo e amigo íntimo? É o mesmo, com efeito. Os de Franceville de Soissons e os de Lacordaire unem-se por laços de parentesco e mais ainda por sólidos elos de estima. Porém, certa de que aborreces visitas e demais que tencionas excursionar amanhã pelas montanhas, ficar-te-ei agradecida, meu filho, se te impusesse antes o dever de receber pessoalmente os visitantes, dada a elevada dignidade de que são portadores. Com prazer o farei, senhora. Desejo mesmo estabelecer relações com um antigo amigo de meu pai, que traz, além dessa, para mim, tão preciosa recomendação, a outra de ser aparentado com o meu caro Jorges. Porém, disseste que se fará acompanhar da família? Sim, da esposa, Madeleine de Lacordaire, e sua filha, discípula das monjas de Santa Genoveva, de Paris. Ah, existe uma filha? Uma menina? Interrogou discretamente o moço marquês, fitando sua mãe interessado. Sim, um anjo, não precisamente uma menina. E vós a conheceis, senhora? Encontrei-a há poucos dias acompanhada de sua mãe na igreja da aldeia. E chama-se esse anjo Marquesa? A senhora d'Arbeville sorriu contrafeita, pois não desconhecia os pendores galantes do filho. Chama-se Henriette Claire Favy de Lacordaire. Mas previno-te, meu filho, de que se trata de uma jovem mal saída da infância e de educação e costumes inteiramente opostos aos das que conheceste em Paris. Aguçais-me a curiosidade pela menina de Lacordaire, senhora marquesa. Assunção, contrariada, replicou com azedume. Basta, Gaston. Saint-Pierre não é Paris, é o solar de teus maiores, não deverá recordar os palácios dos boulevards ou os clubes galantes em que te divertias. Espero que te conduzas à altura da probidade de um d'Arbeville. Retiraram-se da mesa.
A nobre viúva envolveu-se nas pesadas encharpes de luto e, acompanhada por 2 damas, dirigiu-se ao templo a fim de assistir os ofícios da noite. Gaston, porém, para quem os sentimentos religiosos eram nulos, montou o seu favorito e pôs-se a cavalgar, como lhe era hábito, pelas alamedas dos bosques próximos, que recendiam penetrantes aromas sob os derradeiros reverberos do sol poente. Alguns minutos depois já se desinteressara da conversação mantida ao jantar. Tantos vultos femininos haviam desfilado por sua vida que não o preocupava agora a perspectiva de se ver posto diante de uma menina encantadora. Aliás, ouvindo falar a marquesa, afigurou-se-lhe que a jovem visitante do dia imediato seria novo padrão daquelas insuportáveis moçoilas que se deseducam à força de se aferrarem a quantos preconceitos é possível conceber-se atrás das fanatizadas muralhas de um convento, e cuja única verdadeira qualidade é encantarem as matronas provincianas com a inexperiência e o desaponto de que dão provas na vida prática. Para ele, a menina de Lacordaire, tão expressivamente mencionada por sua mãe, se apresentaria mal disposta no seu traje de interna, não sabendo pisar numa sala, senão com grandes assombros e a falar raramente, ventilando apenas assuntos piedosos. Nem outra coisa se aprenderia entre freiras severas e aldeãs da Normandia. Não o tentava, pois, a ideia de qualquer pretensão a respeito da colegial, que indubitavelmente seria insulsa, não obstante as atitudes piegas por ele mesmo, assumida à mesa de sua mãe e por esta a tempo repelida. No dia seguinte, à hora aprazada, preparava-se com o apuro costumeiro, esperando apresentar-se à visita. Roland, seu criado de quarto, tão jovem quanto o amo, e seu leal amigo, depois de o haver preparado a capricho, vieram encontrá-lo ainda ao espelho, dando vaidosamente um retoque último ao vestuário. Os viscondes de Lacordaire aproximam-se, senhor, e a senhora marquesa roga não tardeis em vos apresentar. O formoso d'Arbeville correu à janela. Sim, eis que a sua carruagem transpõe os portões. Para qual salão os conduzirá o tonto do Michel? Para o salão nobre, senhor, segundo ordens de vossa mãe. Pois então desçamos. E que Michel me anuncie, Deus do céu, quantos incômodos por uma visita de província. O visconde Flávio Henri de Lacordaire era um fidalgo de avultadíssimos recursos financeiros e acabava de ingressar com êxitos invejáveis na absorvente carreira política que estiola no coração e na consciência do homem. Tais sejam as ambições que o induzam ou à mórbida paixão em que se apoie, os legítimos conceitos de justiça. Era, além dessas vantagens, de que muito se vangloriava o que de mais conservador e preconceituoso se poderia deparar num caráter de aristocrata. Severo, orgulhoso, presumido senhor de uma soberbia feroz, esse caráter sombrio, padrão inconfundível do egoísta posto ao lado do pródigo na cintilante parábola messiânica. Colocava acima de todas as demais conveniências a honra do seu nome, a reputação dos brasões da casa de que descendia, e o respeito às leis vigentes do país, como intransigente e realista que também era. Honesto e reto até o fanatismo, incapaz de uma atitude condenável no seio da sociedade em que vivia. Probo até o exagero, muito mais inspirado na vaidade de se tornar contemplado como modelo para o próximo do que realmente impelido por virtudes. Tais qualidades eram por ele ostentadas com a orgulhosa superioridade de não admitir lacunas no procedimento alheio,
achando-se por isso mesmo sempre pronto a condenar o próximo ao primeiro deslize observado. A um homem do povo talvez relevasse faltas por levar em consideração a inferioridade da sua classe, a qual desprezava. Mas a um aristocrata jamais desculparia qualquer ato que desdourasse a rutilância própria da estirpe. Para sua apreciação, o fidalgo seria um semideus favorecido pelo nascimento, por uma graça divina ou pela predestinação. Assim se julgava entronizado num orgulho insuperável, assim considerava seus iguais de classe. Dentro do lar, mostrava-se afável, desde que respeitadas fossem as próprias vontades. Era o rei do lar. Seria o seu tirano se dentro dos muros domésticos não encontrasse atitudes passivas ao respeito que sabia impor. E porque se habituara assim e aos seus, também assim habituara a paz reinava em seus domínios vergados sob sua autoridade intransigente. Todavia, tornava-se modelo de chefe de família, se considerarmos certas qualidades por ele mantidas sem desfalecimentos. Respeitável e zeloso, portador de um decoro digno de elogios, exigia para aqueles que lhe usavam o nome o máximo respeito e todas as considerações. A família era o seu grande culto, visto que era descendência sua, e quisera que o mundo inteiro o compreendesse, para com ele tributar-lhe as homenagens e a veneração a que no seu conceito teria direito. Uma única filha o matrimônio lhe concedera. De Lacordaire rendia a este pedaço do seu ser um preito de veneração, quiçá incomparável se conceber que seus afetos se mesclavam com o sentimento indefinível do avarento pelo tesouro que a monta guarda. Educava-a sob a severidade do critério observado pelos próprios costumes, por julgá-los incorruptíveis, e confiava em que, só sob a tão sadia direção, os destinos de Henriette Flavie seriam como os destinos gloriosos dos predestinados. E cioso do seu futuro, imaginara dar-lhe para esposo um aristocrata modelar que reunisse, a par de um aglomerado de qualidades excelentes, muitas vantagens financeiras e reconhecida inclinação afetiva por ela própria. Na pessoa do seu primo, Georges de Franceville, Marquês de Soissons, encontrara o senhor de Lacordaire a personagem ideal, que zelaria pelo seu formoso ídolo com os desvelos de que se faria este merecedor. De incomum envergadura moral e desfrutando posição destacada no país, pois que servia nos mistérios diplomáticos com absoluta competência, o jovem de Soissons preencheria com efeito as pretensões de um pai fanatizado pelo afeto e pelas ambições. O Visconde Flávio. Todavia, tencionando uni-los mais tarde, visto que se apossara das inulidáveis inclinações de Soissons por sua filha, desta vez não contava exigir obediência cega, se porventura, contra toda a expectativa, repugnasse a menina as pretensões de ambos, sua e de Soissons. Desde que foste esse substituído por novo pretendente, digno como o primeiro de tão alto acolhimento. Quanto à esposa, jamais permitira imiscuir-se na educação da filha. A pobre senhora fora conferido tão só o desempenho de zeladora do lar e das necessidades intrínsecas da família, missão que a digníssima fidalga desempenhava sob os mais elevados princípios das virtudes domésticas. Era, pois, com essa altiva personagem que o frívolo e leviano Marquês d'Arbeville se defrontaria.
Por muito senhor de si que fosse, como na realidade era, visto a grande prática dos meios sociais que tinha, Gaston não se conseguiu forrar a grande surpresa dos encantos pessoais da menina Henriette Flavier, curvando-se polidamente diante dela, enquanto o pai lhe apresentava imediatamente, concluía que considerações errôneas e apressadas formara da colegial elogiada por sua mãe na véspera. A filha de Lacordaire dir-se-ia daquelas criações angelicais, trazidas do país do ideal para a mágica realidade de telas imortais pelos artistas do passado. Tudo nessa atraente criatura era encanto, graça, lenidade indescritíveis. Sua beleza clássica de linhas impecáveis arrebataria a sensibilidade de quem quer que fosse, que vendo-a se forçaria a buscar no céu comparações para defini-la. Gaston era um artista. Pulsavam em suas faculdades psíquicas as sublimes vibrações de emoções superiores. A imaculada formosura da Virgem que acabavam de pôr diante dos seus olhos cativou-lhe as atenções. Conversaram. A superioridade de suas maneiras avantajou-se no conceito do príncipe das salas. Sua cultura era vasta e sólida, seus modos distintos e nobres, sua graça ingênua e cativante. Não se trataria certamente de uma mulher medíocre. Oh, não apresentavam tão sedutores característicos as demais jovens que conhecera. Quando, pois, o senhor de Lacordaire, levantando-se, dera por fim do cumprimento do dever social que se impusera, dispondo-se a retirar-se, Gaston já a si mesmo afirmava que a jovem provinciana lhe conquistara singular simpatia. Já escravo de seus hóspedes, permitira-se a gentileza de acompanhá-los à carruagem, lembrando as atitudes encantadoras do finado pai, em cuja mesa camponeses e aldeões se sentavam para com ele cear. Depois, quando por uma vez ainda contemplou Henriette Flavie, ao lado de sua mãe, acomodada nos estofos do carro, quando a viu envolta na suave penumbra das cortinas de couro, muito delicada na alvura sugestiva do irrepreensível vestido de musselina branca, que faixas de cetim atavam a cintura, prenunciando-lhe a perfeição das formas, quando levado por necessidade imperiosa de lhe confessar, por qualquer modo, as fortes impressões que o dominavam, a fitou fixamente em plenos olhos, os quais o clássico chapéu de plumas branco também sombreava com sugestivos acentos de melancolia. Gaston de Saint-Pierre sorriu lealmente, emocionado, com aquela indescritível satisfação interior de que se originam grandes sentimentos afetivos. Timidamente, a moça, assim contemplada, baixou os olhos, não, porém, sem antes retribuir a insinuante gentileza. A carruagem movimentou-se célere sob os estalos do chicote no dorso dos cavalos, e Gaston, pensativo, só deixou de segui-la com o olhar depois que os pesados portões de Saint-Pierre se fecharam sobre ela. Então subiu lentamente as escadarias que levavam aos aposentos próprios. Mas, enquanto subia, fenômeno singular positivava-se às suas faculdades anímicas, segredando-lhe aos ouvidos como se alguém lhe falasse, com ele subindo os mesmos degraus. Deste o primeiro passo para a jornada tormentosa dos testemunhos inapeláveis, Gaston d'Arbeville. Prepara-te, acautelando-te. Esta criança influirá decisivamente no teu destino. Angústia insopitável e indefinível ofuscou-lhe por instantes o coração, perturbando-lhe o raciocínio como se de sua fronte porejassem suores de agonia. No entanto, fora impressão rápida, sem base para afligi-lo declaradamente,
e, como sempre no resto daquela tarde, deu-se às cavalgadas ao longo das velhas estradas ensombradadas de frondosos arvoredos, seguido de perto pelo fiel Roland.